Então, amados, hoje vamos falar a respeito da graça de Deus, a abundante graça. Por quê? Porque graça, na verdade, ela tem sido muito deturpada no meio cristão. Então eu queria hoje discorrer sobre três aspectos: graça, a manifestação da graça e o complemento da graça de Deus em nossa vida. São esses três tópicos para que nós possamos discorrer sobre ele e você vai ser tremendamente abençoado. Amém? Então vamos lá. Abre sua Bíblia em Romanos capítulo 11, versículo 6. Se você está com sua Bíblia, mas se você não está, escuta em nome de Jesus. Diz assim o texto: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Esses dois versículos do capítulo 11 de Romanos, falando do futuro de Israel, e Paulo exorta a Israel a crer na graça de Deus. Por quê? Porque o restante do texto ele vai dizer: por quem que se indignou por 40 anos Deus? Não foi com aqueles que não creram, que não entraram no repouso. Então graça, acima de tudo, é a manifestação de um favor imensurável da parte de Deus para nós. Então quando Paulo diz assim, mas se é por graça, já não é pelas obras. Ou seja, querido, pelas obras é porque é pelas obras no plural. Ou seja, tudo que você tenha que fazer não vai mudar a sua condição, nem a sua comunhão aumentará, nem vai diminuir por aquilo que você possa fazer para Deus. Porque graça é a manifestação do próprio Deus, de Cristo em nós. E Cristo em nós é a manifestação exatamente da perfeita vontade de Deus, do âmago do Evangelho em nossa vida. Então o que é que acontece? Paulo diz, no versículo 7, diz: pois que, faz uma pergunta, o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram. E no capítulo 1 de Efésios, se você está acompanhando, vai lá no primeiro capítulo de Efésios, Paulo diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 4 diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, querido, você não está buscando uma eleição. Em Cristo a graça já te elegeu para você ser participante da bênção do Evangelho. O que é a bênção do Evangelho? Aí nós podemos dizer que é a pluralidade do que Deus tem para nós. São as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E tem uma vertente da igreja que diz que a gente tem que ir lá nas regiões celestes buscar as bênçãos e trazer para nós. E isso não é uma verdade. Ele nos abençoou e derramou sobre nós isso que vedes e ouvis. A presença do Espírito Santo no dia de Pentecostes é a manifestação, literalmente a manifestação do que Deus tem para nós. Ali era o início. A presença do Espírito Santo, o penhor, a garantia. E após isso, irmão, nós fomos literalmente lançados dentro de um reino, aonde o que se manifesta dentro desse reino é a graça de Deus. E você pode estar perguntando: mas eu entendi graça sempre como favor imerecido. Ele era favor imerecido em relação à lei, mas para nós ele deixa de ser imerecido e passa a ser mais do que merecido. Por quê, queridos? Porque hoje, na condição de filhos, nós merecemos sim. Paulo diz muito mais do que isso, diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então tudo que pertence a Deus e que Deus estabeleceu, Deus deu a Jesus como seu filho, agora pertence a nós. Porque quando Cristo morre e ressuscita, eu entro na corrente da história por meio da graça e sou participante de tudo que Cristo tem. Mas em primeiro lugar, eu sou participante da natureza divina. A natureza que está em Jesus agora está em mim. Na mesma proporção que Jesus é filho de Deus, eu sou. Então eu escapei da corrupção que pela concupiscência no mundo. Eu escapei do pecado. Agora eu não me inclino mais para ele. E eu não estou dizendo perfeito, sem erros. Eu estou dizendo que não somos mais meninos.
para estar errando todo o tempo. E se você está associando graça com pecado, você não conhece o Evangelho. Todas as vezes que eu falo graça, Paulo diz que fala para os perfeitos. Ele diz muito mais, ele diz segundo o meu Evangelho. Sabe por quê? Porque Paulo foi dado a ele a graça de ministrar exatamente o âmago, o cérebro, o coração do Evangelho, que é graça de Deus manifesta. Então, para nós hoje, graça não é e nunca será favor imerecido mais. Graça sempre será, sempre vai ser um favor mais do que merecido, pois na qualidade de filhos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Para ir mais adiante, para que nós possamos entender sobre graça e não graça, ou a mistura entre lei e graça, Paulo diz que Deus não nos deu o espírito de escravidão para de novo estarmos debaixo da servidão, mas nós recebemos o espírito da adoção de filhos. Mas essa adoção de filhos não é algo que eu sou filho de Deus por intermédio de uma situação adversa que aconteceu comigo, e eu estava nos canteiros das ruas de Natal, e Deus pegou e disse, pronto, a partir de hoje você vai ser meu filho, e eu vou te dar alguma coisa. Não, nós entramos no processo de filiação, quando Cristo toma o nosso lugar, quando Ele nos substitui, para que nós nos identifiquemos com Ele. Então o que é que acontece? Nós entramos na corrente da história como filhos gerados do próprio Deus, e isso é graça. Isso é muito mais do que esse evangelho anêmico, pequeno e medíocre que estamos recebendo. Nós precisamos estabelecer a nossa vida como filhos de Deus, a nossa comunhão como igreja do Senhor em fundamento sólido. E o fundamento sólido nada mais é do que a graça de Deus revelada em Cristo Jesus para nós. E Paulo, voltando no texto de capítulo 11 de Romanos, ele diz assim, como está escrito, Deus lhe deu o espírito de profundo sono. Deixa eu chegar mais perto de você e dizer isso. Se você não crê na graça, ou se você está associando graça com pecado, ou se você está batendo na graça, escute-me, nada mais está para vir para você senão um espírito de profundo sono. Você vai estar debaixo disso que você está vivendo, você não vai receber o favor do Senhor, Deus não tem como se manifestar na sua vida, e acima de tudo, o Evangelho passa a ser apenas palavras. E nós precisamos entender que quando Israel não creu em Deus, a Bíblia diz que Deus permitiu que um espírito de profundo sono viesse para eles, para que eles não entendessem. E aqueles que não tinham nenhum espírito, nós como gentios, entramos na corrente da história de Deus. Por quê? Porque os eleitos não receberam. Mas nós que não éramos, que éramos oliveira brava, nós fomos enxertados na videira que é Cristo, nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça, e a única coisa que está à nossa disposição é reinar em vida. Então a Bíblia diz, Deus lhe deu o espírito de profundo sono, para não ouvirem até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Ou seja, querido, há algo muito sério. Há um julgamento da parte de Deus para nós como filhos, se não atentarmos para aquilo que Deus estabeleceu para nós. Julgamento não é por causa de pecado. Julgamento não é porque nós escorregamos. Julgamento não é porque nós falamos alguma coisa. Julgamento não é porque nós nos desviamos de alguma coisa. Julgamento é receber a graça de Deus em vão. Até hoje, Paulo diz, eles estão com esse espírito de profundo sono, para que a graça de Deus não se manifeste. Mas a nós, irmãos, foi dado esse privilégio, favor mais do que merecido, de recebermos a adoção de filhos, de vivermos em Cristo todos os dias da nossa vida, reinando por meio da sua graça. E João diz no seu primeiro capítulo, no seu evangelho, ele diz, e todos nós recebemos da sua plenitude, pleroma, perfeição, completude, né? Graça sobre graça. E isso nada mais é do que a manifestação de um Deus poderoso, maravilhoso, que nós precisamos entender literalmente em nossa vida. Então, o versículo 9 continuando diz, e Davi diz, torne-lhes a sua mesa um laço, e em armadilha e em tropeço, por sua retribuição. Querido, quando você não crê na graça de Deus, ministro que está ministrando diante de um povo, quando você não crê na graça de Deus, você está literalmente fazendo com que a mesa que o Senhor colocou diante de você
seja nada mais do que um laço e uma armadilha e um tropeço para você mesmo. Porque os que não creram na abundância da graça e no dom da justiça não tem como reinar. E quando você não erra, e quando você não reina, o erro está em Deus. E aí você começa a tentar ajudar a Deus. E esse evangelho significa o evangelho das obras. E Paulo diz, não vem das obras, porque nós somos feitura, poema. Nós somos a manifestação daquilo que Deus em Cristo tratou. E quando Deus pega o verbo e estabelece ele como carne, o verbo se faz carne. Deus está mostrando a todos nós a sua intenção. Qual a intenção de Deus? Ao olhar para o verbo encarnado, nós podemos ser literalmente iguais a ele. 1 João 2,6. E nisto conhecemos que amamos uns aos outros, porque no dia do juízo, para que no dia do juízo possamos ter confiança para com ele, porque tal ele é, somos nós agora neste mundo. Queridos, não é na onipotência, na onipresença, na onisciência, mas é na mesma qualidade, na mesma posição. Ele é filho, ele foi o filho amado em quem Deus teve prazer, e Deus termina dizendo, a ele ouvi. Então, para nós manifestarmos a graça de Deus, nós precisamos primeiro encher o nosso bom depósito, crer nessa graça, sermos consumidos por ela, e aí todo o Natal, todo o Brasil vai nos ouvir. Do mais terrível pecador ao mais legalista que existe, todos eles vão se dobrar à graça de Deus, porque graça não é uma dispensação, graça não é uma doutrina, graça não é uma introdução, graça é uma pessoa. Essa pessoa está viva, venceu a morte, essa pessoa é Jesus Cristo. E eu queria que você abrisse seus olhos, abrisse seu coração. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, qual a adversidade e circunstância de qualquer espécie que bate à sua porta. Se você agora, ao assistir esse vídeo, crer na graça de Deus, você literalmente, você vai sair desta situação e Deus vai lhe levantar. Deus vai lhe tirar do meio dessa adversidade, dessas circunstâncias, porque você não veio de maneira nenhuma para ser consumido pela adversidade. Você veio gerado de Deus para reinar em vida. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, entenda, Paulo diz, continuando no versículo 10, escureçam-lhes os olhos para não verem, e encurve-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De maneira nenhuma. Deus não faz isso para que ninguém caia, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para incitação à emulação. Ou seja, para que nós pudéssemos ser incitados a entender que não foi nós, foi a expiação, foi a propiciação, foi Cristo como nossa redenção, foi Ele que fez isso em nós, foi a graça que fez isso em nós. Nós só precisamos crer nessa obra. Essa obra foi completa, querido. Você não pode enfeitar essa obra com aquilo que você está chamando de obra. Você está chamando de obra, mas o que Deus está vendo é indulgência para alcançar alguma coisa dele. Não, querido, nós nos próximos 20 anos, nessa cidade, nesse país, nós precisamos crescer. Não de deixar fazer as outras coisas, mas primeiro crescer, mas primeiro sermos ensinados pelo Senhor, primeiro aprender dele, primeiro ser ensinado por ele, para depois nós fluirmos naquilo que ele estabeleceu para nós como igreja. Então, esse tempo que você está ouvindo isso agora, eu exorto você a que não receba a graça de Deus em vão. Se é pela graça, já não é pelas obras. Porque se é pelas obras, graça já não é graça. E eu louvo a Deus, em nome de Jesus, pela sua vida, por você ter sido um ouvinte. E quero aqui terminar dizendo, em nome de Jesus, eu sei que você foi abençoado. Eu louvo a Deus por você ter dado atenção. Agradeço a sua atenção, a sua prestimosa atenção. E compartilhe, fale com pessoas. Eu sei que você sabe que tem pessoas que estão em adversidade, para que ela ouça sobre essa graça maravilhosa, para que ela seja liberta, porque não falta nada para nós. Nós já fomos livres e completos por meio da graça do Senhor.